Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Trecos de Oficina. Para quem não me conhece, o meu nome é Enio e esse é um canal dedicado a mostrar para vocês as coisas que eu faço aqui nessa minha oficina hobby. Como aqui eu ainda não terminei de organizar, para a gente dar seguimento aos vídeos que eu prometi para vocês, hoje eu decidi apresentar para vocês uma coisa um pouquinho fora da minha zona de conforto, que é bastante interessante também, que é o seguinte: como consertar essas lâmpadas de LED. É um assunto muito interessante, eu aprendi ontem no YouTube também e fiz e funcionou, então eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, os principais vídeos que eu assisti, que eu achei mais interessantes sobre esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Essa não é uma ideia minha, não foi eu que descobri, nem nada do tipo, mas como a galera que é mais interessada aí em marcenaria, talvez seja interessante eu divulgar esse conhecimento, certo? Então vamos aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir essa lâmpada, tirar essa parte de plástico branca aqui, que chama difusor, que serve para espalhar a iluminação que vem dali de dentro dos LEDs. Cada modelo, cada marca tem um tipo de encaixe aqui nessa parte aqui. Então eu vi alguns que eram de rosquear, alguns que eram colados, e esse aqui ele é colado e encaixado. Eu tentei quebrar a cola com um martelo de borracha batendo aqui. Eu tentei tirar a cola com um estiletezinho, assim, colocando dessa forma aqui. Bom, então tá aqui, deu bastante trabalho. Qual é a explicação do funcionamento aqui desses LEDs? Então a gente tem aqui, nessas tomadas aqui, a gente tem uma energia que a gente chama de corrente alternada. Ela faz assim, e ela entrega, no meu caso aqui, 127 volts. Aqui dentro dessa lâmpada tem um transformador que transforma essa corrente alternada de 127 volts em uma corrente contínua de 30 volts. O lance é o seguinte, ó, agora vamos entender por que a lâmpada para de funcionar. Essa é a minha teoria, tá? Antigamente a gente tinha aquela lâmpada, né, incandescente, que aqui saía um fio, aqui saía outro fio, e a gente tinha um filamento aqui de tungstênio. Quando esse filamento de tungstênio ele era rompido, aí essa lâmpada ela deixava de funcionar mesmo. Então, como as empresas copiaram o formato dessa lâmpada antiga para essas novas, para fazer com que esse encaixezinho aqui entre nos soquetes antigos, eu acho que a gente ficou com a mesma impressão de que quando essas lâmpadas elas se queimam, elas também ficam como essa aqui, né? Mas na verdade não é assim que funciona, porque aqui dentro a gente tem vários LEDs, aqui a gente tem um transformador que são ligados nesses LEDs, tá? Então é o seguinte, quando um desses LEDs aqui queima, quando um desses LEDs queima, o que acontece? Nem todo o mecanismo da lâmpada está queimado. Por quê? Como que funciona isso aqui? Aqui eu tenho um positivo e um negativo no transformador. Então eu tenho aqui o transformador da lâmpada, um positivo e um negativo. E aí o que acontece? Eu tenho 10 LEDs, 10 LEDs, e esses LEDs eles são ligados, todos eles em série no transformador. Então esse LED está ligado nesse, está ligado nesse, que está ligado nesse, que está ligado nesse, assim por diante. E aí o que acontece? Quando um LED deixa de funcionar, ele corta a corrente de todos os outros. Então os outros param de funcionar não porque todos estragaram, mas porque um estragou. E como a gente identifica esse um LED que estragou? Nesse caso aqui, ó, vamos reparar aqui, ó. Esse LEDzinho aqui, ó, ele tem um pontinho preto aqui, tá vendo? A gente encontra um pontinho preto aqui, ó. Então esse é o LED quebrado. Então o que a gente vai fazer agora? A gente pega um alicate de bico e arranca esse LED queimado. Pronto. Então reparem que nesse LED a gente tem duas partes aqui, ó, separadas, ó, uma plaquinha aqui e uma plaquinha aqui.
Elas são separadas bem aqui. E como elas são separadas, elas fizeram esse efeito aqui de romper o circuito. Então o que acontece? Esse LED a gente já perdeu, mas se a gente conseguir unir, fechar o circuito, jampear o circuito, os outros LEDs vão voltar a funcionar. Então vamos ver como é que a gente faz isso aqui? Bom, para isso a gente vai precisar de um ferrinho de solda, que custa a partir de 10, 15 reais, uns 15 reais você compra um, e estanho, tá? Pra gente fazer essa solda. Meus conhecimentos são bem limitados nessa área de instalações elétricas, eletrônica e etc. Então, se tiver algum profissional da área aí, algum engenheiro eletricista, tecnólogo ou técnico da área de eletricidade, e se eu tiver falado alguma coisa errada, quiser me corrija ali nos comentários, eu vou ficar bastante feliz de aprender coisas novas. Então, levando em consideração que uma lâmpadazinha dessa daqui pode custar em torno de 20 reais e que um ferro de solda desse daqui você acha por 15 reais, e se você tiver bastante desse tipo de lâmpada na sua casa ou na sua empresa, né, onde você trabalhar, cara, pode ser uma economia bastante grande, porque a maioria das pessoas fazem o que? Elas parou de funcionar a lâmpada, né, com aquela ideia antiga da lâmpada incandescente de tungstênio, pega essa lâmpada aqui e joga fora. E na realidade a gente pode aumentar a vida útil dessa lâmpada aí com esse procedimento bastante simples, e que eu confesso que quando eu assisti aquele vídeo que está na descrição deste vídeo, eu não tinha acreditado nisso. Então, como eu tinha algumas lâmpadas queimadas, eu resolvi testar e funcionou muito bem. Muito obrigado aí aos novos inscritos. Hoje a gente chegou a 6 mil inscritos. Eu prometi um vídeo de comemoração para os 5 mil inscritos, mas vai sair agora para os 6 mil inscritos, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve agora no canal, dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho publicados no Treco de Oficina, e pode ser que algum deles te interesse e vale a pena, tá? Então divulgue aí esse vídeo aí nas suas redes sociais, que pode ajudar a bastante gente, que é o intuito aí eu acho, pelo menos para mim, do YouTube aí, de compartilhar conhecimento, certo? Como sempre, eu deixo aqui para você um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.